Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 10. Daqui a pouco nós vamos ler versos 17 a 31, como conclusão dessa série sobre os 10 mandamentos. Mas antes de a gente ler o texto, deixa eu relembrar algumas coisas que nós tratamos aqui. E claro que relembrar 12 mensagens anteriores é só mesmo o resumo do resumo do resumo, tá bom? Então eu vou falar bem pouquinho aqui. Deixa eu voltar no slide que várias vezes nós destacamos. A razão de eu e pastor Jailson termos chamado essa série de Além do Amor são 3. A primeira é que a lei provém do amor de Deus. Isto é, os 10 mandamentos eles estão inseridos num contexto em que Deus vai lá e salva o seu povo do Egito, o conduz para a terra prometida, e no caminho da terra prometida, o leva a um monte no qual as leis são dadas para o bem-estar do povo. Portanto, quando Deus dá leis ao povo, Ele não está cerceando a liberdade. Sabe quando pessoas olham para você e dizem assim, eu acho que eu nunca conseguiria ser crente igual você, porque eu gosto de uma vida livre. Pois Jesus diria, vocês têm que crer em mim. Eu é que posso libertar vocês. Nós cremos na verdade e a verdade vos libertará. Então a vida do cristão é uma vida livre. Deus não nos dá mandamentos para que a gente seja impedido de uma vida alegre. Pelo contrário, a lei serve para o nosso bem. Ela é boa, perfeita e agradável. Ela provém do amor de Deus. Estou dizendo isso porque você, quando você já é pai, se você já é pai, já passou pela experiência de cuidar de filhos ou está fazendo isso, você hoje toma consciência de uma coisa que você ouvia muito dos seus pais, mas que não caía muito bem a ficha. Meu filho, eu estou dando essa ordem, mas é para o seu bem. Você lembra quando você ouvia isso e você não acreditava? Mas quando a gente fica pai, quando a gente vira mãe, a gente fala assim, é para o seu bem, meu filho. Pois o nosso Deus nos convoca a crer que é para o nosso bem. Mas também é uma lei do amor porque ela expressa o nosso amor por Deus. Deus não fala que nós temos que adorá-lo e Ele não nos dá dicas. Pelo contrário, Ele nos ensina como é que nós podemos amá-lo. Ele fala que nós temos que amá-lo não tendo outros deuses além dele. Nós temos que amá-lo adorando do jeito que Ele é e pede para ser adorado, honrando o nome dEle, guardando tempo para Ele. É assim que nós adoramos a Deus como Ele merece ser adorado. E honramos e amamos a Ele como Ele merece ser amado. Também é a lei que resume nosso amor pelo próximo. Como é que a gente ama o próximo? Honrando quem está em posição de autoridade, preservando a vida do próximo, lutando por pureza nos relacionamentos, não promovendo o bem-estar e o sucesso alheio, sempre honrando com a verdade, mantendo a verdade, falando apenas a verdade e não cobiçando, não ansiando por coisas do próximo. Então, é a lei que resume nosso amor pelo próximo. E nisso, a gente já viu várias vezes, é uma lei de amor. Agora, as 12 mensagens que pastor Jailson e eu pregamos, cada um pregou 6. O que a gente tratou aqui? Muita coisa, mas eu vou tentar destacar alguns aspectos que foram tratados aqui nessas 12 mensagens, porque elas vão nortear essa última mensagem. Se essa é a conclusão, eu preciso revisar bastante coisa que a gente fez. Primeiro, os 10 mandamentos são um resumo da lei. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente escolheu estudar os 10 mandamentos? Porque nós não estamos inventando isso. A história do cristianismo fez isso durante séculos. De pegar os mandamentos como sendo o resumo da lei moral, o resumo da maneira como nós honramos a Deus com o nosso viver. Então, de certa forma, cada vez que eu e pastor Jailson expunhamos um mandamento, nós falávamos não só de um aspecto específico, mas de toda uma área de mandamentos relacionados àquilo. Quando a gente falava, por exemplo, de matar, nós cobrimos várias aplicações ligadas a matar. Quando o pastor Jailson falou de não dar falso testemunho do próximo, ele falou de várias maneiras de não honrar com a verdade. Por quê? Porque cada mandamento desse representa como se fosse uma grande área da nossa vida ética, da moralidade cristã. Portanto, os mandamentos são uma maneira muito boa da gente guardar essas diferentes áreas daquilo que Deus exige
do seu povo. Uma outra coisa que nós vimos nessa série é que graça precede lei. Uma das mensagens que eu preguei logo no comecinho, a segunda mensagem da série, era sobre o prólogo. E o prólogo é assim: eu sou o Senhor que te tirei da casa do Egito, né? Da terra do Egito, da casa da servidão. Então, em outras palavras, eu sou o teu Salvador, agora obedeça à minha lei. Por que é importante isso? Porque frequentemente nós destacamos a importância de nós termos a graça de Deus para obedecer à sua lei. É impossível nós sermos pessoas obedientes à lei se não formos auxiliados pela graça de Deus. Um outro ponto que nós destacamos é que lei exige perfeição. E aqui eu me lembro de uma frase muito interessante que o Michael Horton, no seu livro sobre os 10 mandamentos, ele escreveu. Achei muito interessante essa frase. Ele fala assim, Deus não exige o nosso melhor, Ele exige o seu melhor. Quer dizer que você está frito. Entendeu? Não é assim, Deus quer o seu melhor. Não, Deus não quer o seu melhor, Deus quer o melhor dele. Quer dizer que você está perdidaço, porque o padrão dele é altíssimo. E eu e você não conseguimos atingir esse padrão. Uma das coisas que as mensagens bateram nesse ênfase constantemente é de que lei chega até o coração. Nós não transgredimos o mandamento só através de atos, mas muitas vezes através de intenções. Isso significa que nós falhamos, como disse o breve catecismo que nós lemos há pouco. Nós falhamos constantemente perante a lei de Deus. Outro aspecto é que a lei é concisa. Eu disse várias vezes que por detrás das negativas do mandamento haviam as exigências, os deveres. Quando Deus fala assim, não furtarás, Deus não quer só que você deixe de tomar do que é do outro, mas que você promova o sucesso financeiro do outro. É difícil. A maioria de nós se gaba de não tomar o que é do outro, mas é muito difícil nós promovermos o sucesso alheio, nós estimularmos isso. Assim como não matar ou não adulterar, não é somente não cometermos atos, mas é fazermos com que haja pureza. Por exemplo, é mais fácil no 7º mandamento nós deixarmos de cometer coisas feias do que nós termos um casamento muito saudável. Mas o 7º mandamento cobre as duas coisas. Entendeu? Por quê? Porque a lei ela é concisa, ela fala não adulterarás, mas tem muito mais do que simplesmente estar na cama de outro. Mesma coisa eu posso dizer acerca do último ponto. A lei conduz a Cristo. Uma das coisas que constantemente nós fizemos aqui ao final das mensagens é sempre apontar para Jesus Cristo. Por quê? Porque se nós não cumprimos a lei perfeitamente, então eu preciso de ir para Cristo para perdão dos meus pecados. E para pedir socorro. Socorro para me ajudar a cumprir a lei. Então a lei nos conduz a Cristo. Para quê? Tanto para a nossa justificação, quanto para a nossa santificação. E, de certa forma, esse resumo aqui é o esboço da mensagem dessa manhã. Eu vou voltar nessas coisas à medida que a gente lê, trabalha essa passagem. Vamos ler Marcos 10, de 17 a 31. A famosa história do jovem rico. Diz assim a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Eu quero começar destacando que essa nossa passagem vai expressar um desentendimento comum com a lei de Deus, comum, e que eu vejo aqui no Evangelho de Marcos, e que vale para as pessoas que ouvem essa mensagem, que estão presentes aqui nesta manhã, ou que de repente vão ouvir depois pela internet. Olha só, Jesus detectou em crentes e incrédulos o mesmo erro na compreensão da lei. Eu quero mostrar como o Evangelho de Marcos, em certo momento, mostra gente incrédula, religiosa, mas incrédula, que tem um entendimento errado da lei, e depois aqueles que são fiéis a Jesus, que têm o mesmo entendimento errado da lei. Olha só, primeiro os incrédulos. Os incrédulos às vezes têm a impressão de que a lei ou o cumprimento da lei nos distingue dos sujos e fracos espiritualmente. Volta para o capítulo 2 de Marcos e você vai perceber que a partir do versículo 15 até o 28 existem 3 ocasiões em que os escribas e fariseus, os homens que eram considerados os principais observadores da lei, eles criticam Jesus Cristo, primeiro por comer com publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Isto é, comer com as pessoas que eram a escória da sociedade. As pessoas que tinham uma reputação de gente suja, de gente que havia traído o seu país. O publicano era aquele que, em nome do Império Romano, cobrava impostos do seu próprio povo para o Império Romano. Então ele era um vira-casaca. Ele era uma pessoa odiada por causa da sua atitude traíra, né? Traidora. Então eles eram considerados homens desprezíveis. E Jesus vai lá e tem refeição com eles, com publicanos e pecadores. E é criticado por isso. Os discípulos de João, ou melhor, os discípulos de Jesus são criticados porque não jejuam como os outros. E aí Jesus falou assim: isso aqui é período de festa. O noivo está presente, por que eles jejuariam? E depois vem a cura no sábado, e o fato dos discípulos comerem nos sábados, colher espigas nos sábados, e são criticados por conta disso. Presta atenção, esses homens que criticam para Jesus o que os seus discípulos fazem, e o que ele mesmo faz, são pessoas que acham que estão acima dos demais pela obediência correta. E por que eu estou destacando isso? Porque essa é a sensação que algumas pessoas têm quando elas mostram os pecados da sociedade. Via de regra, os telejornais mostram as atrocidades do nosso Brasil para provocar nas pessoas o quê? Indignação. E quem fica indignado se julga mais justo do que o noticiário. Nós estamos repletos disso todos os dias. Presta atenção naquilo que o noticiário provoca, produz no telespectador brasileiro. Aquele senso de que não é possível que estão fazendo isso com o nosso dinheiro. Como quem diz, eu não faria. A lei nos distingue dos demais sujos e espiritualmente fracos. Agora, o problema é o seguinte: esse não é o espírito apenas de quem não crê em Cristo. Não é apenas o espírito de quem se julga correto, moralmente puro. Mas até de gente crente, genuína, que ama Jesus e entende a salvação e sabe que Jesus Cristo é que nos perdoa dos nossos pecados. Até crente tem esse problema. Veja só, em Marcos capítulo 10, tem a famosa história dos discípulos que chegaram para Jesus, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e disseram assim: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. O que é? Jesus falou:
Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Senhor, afinal de contas, nós deixamos tudo por ti. Dá-nos dessa honra. Nós não somos iguais os demais, igual o jovem rico que se apegou às suas riquezas. Nós não, nós deixamos tudo por ti, Senhor. Dá-nos essa honra. E por que eu digo que esse é o mesmo problema? Presta atenção. Os dois carregam o conceito de mérito, de que o que fizeram, seja no estado de incredulidade ou de fé, é mérito. Deus olha e fala, muito bem. Então o conceito de mérito está presente nos dois. E os dois têm cegueira em relação ao seu pecado e fraqueza. Os dois. Tanto incrédulos quanto crentes nessas duas passagens. Por que eu falo cegueira em relação ao seu pecado e à sua fraqueza? Porque lá no texto de Marcos 2, Jesus fala assim: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não está dizendo para os escribas, para os fariseus, que eles são justos, eles não precisam de salvação. Ele está dizendo que eles não se percebem necessitados de salvação. Eles se acham pessoas justas. E Jesus não veio chamar pessoas justas. Ele veio chamar a pessoa que se considera e se vê pecador. Jesus não vem para conversar com pessoa que se acha do bem. Se você se acha uma pessoa do bem, Jesus não é para você. Mas não é só incrédulo que tem essa cegueira. Às vezes até crente tem essa cegueira. Porque na passagem de Marcos 10, Jesus falou assim: olha, vocês estão pedindo uma coisa que é difícil. É um cálice pesado. Vocês estão dispostos a tomar? Podem tomar? E eles falam, podemos. Mal sabiam eles que na hora da crucificação ninguém ia estar junto. Todo mundo ia vazar. Né? Na hora da perseguição eles não estariam lá, do lado de Jesus. Não. Praticamente ninguém dando apoio. Incrédulos depois da morte de Jesus. Ninguém confia nas suas palavras em relação a ressurgir. Ninguém. Ninguém está animado para divulgar o evangelho, nada disso. Portanto, ambos têm o mesmo problema. Quando a gente fala de lei, esse é um risco que eu e pastor Jailson corremos no decorrer de 13 semanas, incluindo a de hoje. Que é de dar a você o senso de que, olha, acho que não sou perfeito, né? Mas, feliz assim, Deus está trabalhando em mim e acho que eu tô legal. Esse é um risco que a gente corria. Por isso que, frequentemente, nós procuramos encontrar as maneiras como Deus escancara o nosso pecado, para mostrar que não há mérito qualquer na nossa obediência, mesmo que ela seja uma obediência sincera, porque ela ainda é feita em meio a pecados e fraquezas. Pois esse desentendimento, é desse desentendimento que trata a nossa passagem. A passagem do jovem rico tem a ver com isso. Deixa eu começar lembrando a você a moralidade do jovem rico. Olha só, ele chega para Jesus, volta lá no capítulo 10 de Marcos, ele chega para Jesus e fala assim: pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É bom que você saiba que os textos paralelos nos contam que ele era jovem, nos contam que ele tinha muitas riquezas, a gente sabe disso, e também nos contam que ele tinha posição. Presta atenção, jovem, rico e posição social. O que ele tinha? Ele tinha saúde, ele tinha dinheiro e ele tinha sucesso. O que mais que ele quer? Mas é interessante isso, porque a história apresenta alguém que tem as coisas que todo mundo procura, no entanto ele está procurando alguma coisa a mais. E a impressão que a gente tem é assim, não, esse jovem, cara, ele está quase lá salvo, está quase salvo. Faz um apelo que ele venha a Jesus. Não está. Está tão longe que mesmo Jesus apertando, ele vai se mostrar alguém indo com as motivações erradas. Ele queria ser aprovado por Deus. E não tem jeito, você e eu não conseguimos a aprovação de Deus. Mas aí, Jesus responde à palavra do jovem rico dizendo assim, verso 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus não está se negando, ou negando que é Deus, ou negando que é bom. Jesus está questionando o conceito de bondade que aquele jovem tem. Por quê? Ele chama um mero mestre de bom. Se um mero mestre é bom,
a quem ele não considera Deus, porque se ele considerasse Deus, ele ouviria as palavras de Jesus, então talvez ele também seja bom. E se ele é bom, e se um mero mestre é bom, então o conceito de bondade dele é desse tamanho, muito baixo, muito inferior ao conceito bíblico de bondade. Isso me recorda aquilo que eu ouvi certa vez o Paul Washer falar, e eu acho que eu já contei isso aqui, numa mensagem que ele pregou estando no Brasil 3 anos atrás. Ele começou a mensagem dele dizendo assim: tem uma notícia terrível para vocês, Deus é bom. Aí ninguém entendeu nada. Aí ele falou: não, você não entendeu, Deus é bom. Aí ninguém entendeu nada. Aí ele falou: não, o problema é que você não é. Se Deus é bom e você não é, então você está perdido. O que ele estava tentando mostrar é o que Jesus estava tentando fazer o jovem rico enxergar. O conceito dele de bondade era muito baixo. Muito baixo. Bom mestre. Mas se é bom mestre assim, por que ele não ouve o ensino de Jesus? É porque o conceito dele de bondade é muito pequeno e pode ser atribuído a muita gente. Mas Jesus não queria isso. O que Jesus mostra? Os mandamentos. Sabes os mandamentos, ele fala no versículo 19. Aí ele cita praticamente toda a segunda tábua da lei, a segunda parte dos 10 mandamentos que a gente vem estudando nos últimos domingos. Os mandamentos do relacionamento com o próximo. Né? Honra pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar e assim por diante. Os mandamentos 5 a 10. Jesus cita esses mandamentos, diz: olha, por que Jesus faz isso? Porque, biblicamente, guardar a lei era um caminho de vida. Lá em Levítico 18, 5, não é 15, desculpa, 5, Moisés está escrevendo assim: olha, esses mandamentos estão aqui para a sua observância. Faze isto e viverás. Quer dizer, obedeça os mandamentos e vocês vão ter vida. Por que Moisés estava falando isso? Porque Deus estava colocando as leis para que fossem um caminho de bem-estar, de vida, de comunhão com Deus. O povo deveria seguir essa lei no intuito de ter comunhão com Deus. Quando Jesus pega essa mesma passagem de Levítico 18, nos evangelhos, ele faz a mesma coisa. Uma vez um mestre chega para ele e fala assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mesma pergunta do jovem rico, mas é outra situação. E aí Jesus fala assim: você sabe os mandamentos? Aí esse mestre da lei resume dizendo: não, os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Jesus fala: muito bem, em outras palavras, 10 na prova. Aí ele fecha com chave de ouro, ele fala: faze isto e viverás. Por quê? Biblicamente, o caminho da lei sempre foi um caminho de vida eterna. O problema não é a lei, o problema sou eu que não consigo cumprir a lei. A lei é boa e ela conduz a Deus se você guardá-la. Mas você e eu não conseguimos cumpri-la. E o jovem não pega isso. Por que ele diz? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O jovem se considera obediente a toda a lei. Ele olhava para os 10 mandamentos e ele dizia: até onde eu sei, não roubei nada de ninguém, nunca fiz mal a ninguém, ajudo as pessoas, sou uma pessoa caridosa. Esse é o entendimento que ele tem, essa é a moralidade do jovem rico, e não é uma moralidade rara, na verdade é muito comum entre pessoas do bem, né? Pessoas do bem. Mas o que esse texto deveria ensinar ao jovem rico e a nós? Só tem um bom nesse diálogo. É o bom Jesus. Por quê? O que o jovem rico não tinha entendido é que Jesus sim era cumpridor da lei. Ele não. Presta atenção. Jesus é o único que tem o Pai como Deus, único Deus. Me espanta que no momento em que ele está numa profunda aflição, como você nunca experimentou, de Deus o Pai desamparar você completamente, não trazer nenhum alívio para a vida angustiante. Quando Jesus Cristo sofreu o mais completo abandono do Pai, ele ainda se dirige ao Pai como: meu Deus, meu Deus. Cara, isso é crente. O homem Jesus não tinha outro Deus além do seu Pai. O homem Jesus cumpria o segundo mandamento adorando o Pai corretamente. Ele é aquele que fala de adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele critica lá no capítulo 2 de João e faz um alvoroço danado com aqueles que tinham transformado a casa do Pai em comércio, em mercado. Então Jesus honrava o segundo mandamento.
Jesus também honrava o nome do Pai, terceiro mandamento, e ele fazia do sábado um dia de redenção, curando pessoas. Jesus Cristo é aquele que honrava as autoridades, ele honra os seus pais terrenos. Ele dá a César o que é de César. Ele dava a vida pelos homens, ele não só não mata, ele morre para que outros vivam. Quer melhor obediência ao sexto mandamento do que essa? Ele era alguém que mostrava pureza no tratamento das mulheres, ele as tratava com decoro. Jesus Cristo é aquele que não se apegava a riquezas, ele veio a este mundo e ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus Cristo é aquele também que se apegou à verdade, sempre falava a verdade, é por isso que você ouve da boca dele frequentemente, em verdade vos digo. E Jesus Cristo é aquele que nunca cobiçou o que não tinha. Quando ele está na privação do deserto, em que ele padece a mais terrível fome da sua vida terrena, nem assim ele cobiça pão. Pelo contrário, ele confia naquele que o sustenta, o seu Pai. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo é o único daquele diálogo que era bom. E o jovem rico tinha que ter enxergado isso. Mas não só enxergar a bondade do homem Jesus. Ele tinha que ter enxergado que Jesus Cristo, como Deus, é a substância da lei. Presta atenção. Jesus não é só o cumpridor da lei. Cumprir a lei é achegar-se a Ele. Ele é o único salvador e mediador. Não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 2,5 fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ele é o único Deus. Ele também é a perfeita imagem do Deus invisível. Colossenses e Hebreus 1 falam desse aspecto de Cristo. Ele tem o nome acima de todo nome, que ele recebe do próprio Pai. Quando a gente honra o nome de Deus, precisa honrar o nome de Cristo. Ele é aquele que é o nosso descanso sabático. Quando ele fala de descansar no dia do sábado, ele chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o descanso sabático. Nele nós temos o quê? Poder, vida, pureza, riquezas, verdade e satisfação. Todos os mandamentos, de maneira rica, apontam para Cristo como sendo a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria. É nele que nós encontramos poder, é nele que nós temos vida, é nele que nós podemos ser puros. E o jovem rico devia ter enxergado isso. Ele estava diante da vida eterna. Não é curioso que muitas vezes os homens chegam a Deus e falam assim: Jesus, me mostra qual é o caminho da vida eterna. Estava na frente dele. Não dá vontade de botar uma placa em neon dizendo assim, ó. Não dá? De entrar na história e dizer assim, ó. Você está olhando para ele. Você está olhando para a vida eterna. Mas ele não enxergou. O jovem buscou o caminho largo, o caminho de perdição. Mas veja só, Jesus Cristo não para a conversa aí. O texto fala uma coisa muito interessante que só a narrativa de Marcos destaca. Versículo 21 fala que Jesus, fitando, o amou. E como é que Jesus o ama? Ele de novo faz uso da lei para ver se esse jovem rico compreende quem é o bom Jesus. Olha só. Jesus ama apontando a ele o caminho. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Quando Jesus Cristo está fazendo isso, ele está expondo a lei. Por quê? Porque a lei requer amor pelo próximo. Lembra que a gente falou no início, e a gente tem falado várias vezes na série, que os 10 mandamentos resumem a maneira de nós amarmos o próximo. Como é que você ama o próximo? Cumprindo a lei, especificamente os mandamentos horizontais. E Jesus resolve aplicar isso, fala assim, então faz o seguinte, abre mão de tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e segue-me. Jesus está ferindo o jovem naquilo que era o seu maior amor, as suas riquezas. E ele mostra para aquele jovem que ele não ama o próximo. Mas presta atenção, Jesus não mostra para ele que ele é pecador só para esmagá-lo. Porque Jesus fala assim, depois que você entender isso, vem e segue-me.
A ideia da lei é de conduzir a Cristo. Gálatas 3:24 fala que a lei nos serviu de aio, conduzindo-nos a Cristo. Ele expõe a falta de amor do jovem rico para levá-lo a Cristo. Isso em teologia a gente chama de o uso pedagógico da lei. A lei age como? Expondo nossos pecados para que a gente busque a redenção em Cristo. Isso é uma das coisas que tinham que acontecer sempre. Presta atenção, quando você conversa com alguém e você expõe os pecados de alguém, isso não deveria ser feito com senso de autoridade, de soberba. Isso deveria ser feito como Jesus Cristo fez, com uma atitude de amor. Quem expõe os pecados dos outros, expõe na intenção de fazê-lo vir para Cristo. É assim que a gente devia expor os pecados dos outros. O Salvador Jesus Cristo usa a lei, fere o coração daquele jovem, mas mostra para ele o caminho. E a lei de Deus deveria fazer isso. Mas a história termina de maneira triste no versículo 22, dizendo que ele não atendeu. Contrariado com esta palavra, angustiado, a palavra original é angustiado, porque isso mexeu no mais profundo dele. Ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mas o que essa passagem continua a nos ensinar? Eu não quis parar aqui. Porque aí vem agora, primeiro ele falou com um incrédulo, agora ele vai falar com os crentes. Porque aí o texto mostra que ele viu que estava só ele e os discípulos, tá? Agora é a hora da lição, né? É a hora da lição. Jesus frequentemente fazia isso. Ele voltava para os discípulos e dizia, e vocês? E agora vocês? Diante disso que aconteceu, e vocês? Como é que vocês agem? E Jesus faz isso, versículo 23, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele falou, olha, é muito difícil salvar quando você tem dinheiro, muito difícil. E ele está provocando os discípulos, porque Jesus conhece a cultura deles. Perceba que os discípulos, no versículo 24, eles se espantam. Diz o verso 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Por que Jesus está insistindo? Porque na cabeça de um judeu, riqueza não era sinônimo só de quem roubou. Às vezes a gente tem essa impressão numa cultura que acha que quem tem muito dinheiro só conseguiu chegar lá porque roubou. Na cabeça do judeu era o contrário, quem tinha riqueza era aquele que havia sido abençoado por Deus. Por quê? Porque na lei mosaica, no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus falou para a nação de Israel que se eles fossem obedientes à lei, Deus faria a terra frutífera. Eles teriam bênçãos materiais, inclusive. Só que eles confundiram as bênçãos de Deus sobre a nação de Israel como povo com bênçãos individuais, achando que quem tinha muito dinheiro era abençoado por Deus e quem não tinha, não estava bem. É o raciocínio dos amigos de Jó. Quando os amigos de Jó chegam para Jó e falam assim, Jó, você está sofrendo muito. Não é possível que você está indo bem com Deus. Você tem que estar muito mal com Deus, porque sua vida não tem as recompensas. Portanto, Jesus está mexendo com eles, não na questão de dinheiro. Presta atenção, os discípulos não são apegados a dinheiro. Na continuidade do texto, Pedro vai dizer, mas e nós? Nós deixamos tudo. Pô. Então Jesus não está criticando o dinheiro. Ele está mostrando que as pessoas que aparentemente têm as bênçãos de Deus, esses nem sempre enxergam a sua necessidade de Deus. Como é difícil. E aí ele aperta mais ainda, para os discípulos entenderem que a coisa é complicada. Ele fala que é impossível. Aí ele usa aquele famoso adágio, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós temos ouvido as explicações mais esdrúxulas sobre um suposto portãozinho no muro de Jerusalém, em que o camelo tinha que passar agachado, sem carga, prendendo a respiração e se empurrava, dava um empurrãozinho e ele passava. Era difícil, mas ele passava. Quando na verdade isso aí perde a força da palavra de Jesus. Porque quando Jesus fala esse provérbio, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a reação dos discípulos é muito clara. Então é impossível. Jesus falou, exatamente, muito bem, 10 na prova de novo. Teoricamente vocês entenderam, vamos ver agora se vocês vão aplicar corretamente. Jesus está tentando mostrar a impossibilidade, mas a impossibilidade não é só para rico. Presta atenção, não é só para rico, porque o texto no verso 26
fala assim: eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? A conclusão deles não é assim: ah, então pobre pode, né, pastor? Não é essa a conclusão. Rico não dá, mas pobre dá, né? Não. Se aquele que tem as bênçãos de Deus não se volta para Deus, então quem é que vai se voltar para Deus? Se aquele que está supostamente recebendo das dádivas de Deus teria tudo para voltar e dizer assim: Deus, muito obrigado. Se esse, e o que é privado de todas essas bênçãos, então não tem chance para ninguém. Jesus falou exatamente. Verso 27, para os homens isso é impossível. Mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus não fechou o caminho de salvação. O que ele fechou é o caminho da lei. Então presta atenção agora. Jesus disse que homens que tentam buscar a aprovação de Deus baseado na sua correta conduta, esses estão impossibilitados de agradar a Deus. Impossível. Impossível. Deus não vai tolerar a sua incompetência. Por isso que a gente precisa voltar à graça do prólogo. Lembra que os 10 mandamentos começaram com: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele não falou assim, ó: obedece os meus mandamentos, eu livro vocês do Egito, hein? Não. Ele livra o povo do Egito e depois diz: agora obedeçam a minha lei. E é assim que nós temos que ser levados a cumprir a palavra de Deus. Primeiro, atingidos pela graça em Cristo Jesus. Agora, por que é importante? Eu vou agora caminhando para o final da nossa passagem. Porque a continuidade do texto vai dizer assim: Senhor, e nós? Senhor, nós não somos igual ao jovem rico. Não é? Olha o versículo 28, perdão. Então Pedro começou a dizer, sempre Pedro, né? Ô boquinha sem freio. Lá vai Pedro. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Teve gente que não largou as riquezas, mas nós deixamos tudo por ti, Senhor. E nós? E aí Jesus Cristo deu uma resposta muito interessante. Ele fala assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas com perseguições. E essa é a parte mais difícil de enxergar as bênçãos presentes. E depois diz: e no mundo por vir, a vida eterna. O que Jesus Cristo está fazendo? Ele está mostrando que Deus tem bênçãos reservadas para os seus. Ele não está negando que o que Pedro fez é errado. Ele não está dizendo assim: Pedro, você deixou tudo para mim, mas não vale, né? Não vale porque agora você está se exaltando. Ele está dizendo: não, Pedro, deixar tudo por mim é muito valioso. Porque você ganha o cêntuplo, agora e no porvir. O cêntuplo, 100 vezes mais. Estamos falando de uma porcentagem de lucro inconcebível em qualquer comércio desse mundo. 100 vezes mais. Ninguém começa um negócio e fala assim: não, eu pretendo ganhar 100 vezes mais daquilo que eu gastei. Isso seria um sonho. Jesus Cristo falou: vocês vão ganhar 100 vezes mais. É a ideia de exaltar o lucro espetacular. Espetacular. Mas Jesus não está fazendo só isso. Ele está tentando mostrar para Pedro que nós não devemos julgar que nosso abandono dessa vida seja, de alguma maneira, uma atitude meritória. Uma atitude meritória. Por quê? Presta atenção. Porque nós temos essa tendência. E Jesus termina com esse alerta. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que tinham a primazia na sociedade. Muitos que... Não está falando de todos, mas dizendo muitos que têm a primazia, eles vão estar em último lugar. E muitos que aparentemente não têm a primazia, esses serão exaltados por Deus. Jesus Cristo quer que Pedro não tenha uma mentalidade parecida com a do jovem rico. E eu digo isso porque eu reconheço que essa é uma área em que nós fraquejamos. Nós frequentemente nos voltamos para as nossas próprias atitudes, dizemos: Senhor Deus, cuida da minha família, eu tenho confiado em Ti. Senhor, cuida
dos nossos negócios, eu tenho buscado o Senhor em oração. Senhor, abençoa os nossos planos. Nós temos ido na igreja, pastor. Temos feito aquilo que é para fazer. Nós nos voltamos para Deus desejosos de ter as suas bênçãos, como se nossas atitudes fossem meritórias. Mas eu queria terminar mostrando aquilo que essa passagem devia ter ensinado a Pedro. Cristo é o único jovem rico que abandonou suas riquezas para conquistar a vida eterna. Ele é o único. Ele é o único jovem que deixou todas as suas riquezas e ganhou vida eterna. Para você e para mim. Os discípulos deviam ter olhado para Cristo e falado assim: Senhor, entendi. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não, tudo nós temos deixado para o Senhor. Sim, Pedro, você vai receber muita coisa. Mas você tem que entender que você se volta frequentemente para mim, Pedro. E aqui eu quero concluir com 2 lições breves e nós vamos encerrar. Primeira coisa, a sociedade frequentemente quer ser íntegra. E eu disse isso nas primeiras mensagens que eu preguei e eu vou voltar a esse ponto para concluir. A sociedade quer ser íntegra, mas ela não percebe que salvação precisa preceder integridade. Quando a gente fala da lei aqui, eu quero que você aprenda a fazer o que Jesus fez. Quando você aprendeu dos 10 mandamentos, reflita sobre eles. E quando você tiver em relacionamentos na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, com os seus amigos, você aprenda a fazer como Jesus fez. Exponha o pecado deles. Para que eles compreendam que eles carecem de salvação. Ninguém é correto por si mesmo. Ninguém é íntegro por si mesmo. Nós carecemos de salvação para que nós andemos corretamente. Mas a igreja precisa aprender isso também. Por quê? Porque quando nós obedecemos o Senhor, nós obedecemos não por méritos, mas para explicitar o nosso amor por Deus. Então, ao invés de querer saber quanto nós vamos ganhar, nós já ansiamos o quanto nós ganhamos. Nós já nos alegramos, melhor dizendo, por quanto nós ganhamos. Nós já somos gratos por quanto nós ganhamos. É assim que eu gostaria que nós olhássemos para os 10 mandamentos. Não como sendo a atitude de quem pretende ganhar 100 vezes mais, mas de quem já ganhou a vida eterna. Nós respondemos em obediência a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. É por isso que a gente obedece. Por tudo aquilo que Ele fez por nós. Que Deus abençoe a Igreja de Cristo a obedecer com as motivações corretas. Não para ganhar o favor de Deus. O favor de Deus você já ganhou. O verdadeiro jovem rico já perdeu tudo para você ter vida eterna. Ele só quer que você responda agora em grata obediência a Ele. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós encerramos a exposição da Tua Palavra, conforme os 10 mandamentos, e pedimos que essa porção da Tua Palavra não fique esquecida na mente e no coração do Teu povo. Que o Senhor nos conduza sempre a aprender mais com esses mandamentos, a reconhecer os nossos pecados, a perceber como nós somos falhos, a perceber que esses mandamentos resumem bem a maneira de nós amarmos a Ti e ao próximo, e de recorrermos ao Salvador Jesus, tanto para sermos perdoados dos nossos erros, quanto de sermos fortalecidos na nossa obediência. Queremos, Senhor, não conquistar o Teu favor, nós já o conquistamos em Jesus. Nós queremos simplesmente responder em grata obediência ao Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém.